Bom dia, galerinha do quinto ano, como vai? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Estamos aqui mais uma semana, de aprendizagem e hoje nós vamos aprender a fazer a multiplicação por números decimais, exatamente. Semana passada nós aprendemos aí a fazer adição e subtração por números decimais. Essa semana iremos aprender a multiplicar e dividir, tá certo? Por os números decimais, perdão, tá bom? Então, vem comigo. A multiplicação de números decimais, ela é uma operação que pode causar dúvidas quanto à colocação da vírgula, mas isso nós vamos aprender aqui, tá certo? Embora exista essa dificuldade, é essencial saber resolvê-la, visto que nos deparamos com essas situações aí no nosso cotidiano, que é necessário saber esse processo. Então, preste atenção e vem comigo aí, tá bom? Pra gente aprender. Olha só, a multiplicação entre um número decimal é um número natural e é feito da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. O mesmo processo, exatamente. O que a gente precisa saber o número natural ele deve multiplicar todos os algarismos do número decimal. E nós devemos manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Então, aquela mesma regrinha, tá bom? Respeitando aí a posição da vírgula e as casas decimais. Isso que nós vamos aprender aqui. Porque na multiplicação tem uma regrinha aí pra gente posicionar essa vírgula, tá certo? Na multiplicação. Então, vamos lá. Para multiplicar dois números decimais, também multiplicamos da mesma forma que fazemos com números naturais. A diferença está na colocação da vírgula, exatamente, pois ela deverá ser inserida de modo a deixar o número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas. Tá bom? Então, esse é o segredo. Tá certo? Nós vamos somar a quantidade de casas decimais dos fatores, tá certo? E aí, dos fatores que nós estamos multiplicando, Ou seja, se os dois fatores tiverem duas casas decimais, o resultado deve ser 4 casas decimais, como tá aqui no nosso exemplo, a gente vai já entender. Para armar a conta, devemos lembrar de colocar parte inteira embaixo de parte inteira, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos fazer a multiplicação desses dois fatores aí, tá? 1 inteiro e 41 centésimos. Quantas casas decimais nós temos aí no primeiro fator? 2 casas. No segundo fator, também nós temos 2 casas, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar agora, tá certo? Então, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. Agora, vamos lá multiplicar o 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4... 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1 que subiu, 5. Vamos lá multiplicar o 1. O 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Agora, vamos fazer o quê? Somar, tá certo? E aí, eu vou somar. 1, baixo 1, 4 mais 4, 8. 1 mais 6, 7. Com 1, 8. Certo? 5 mais 4, 9. E baixo 1. Agora, como é para me saber aonde vai a vírgula? Lembra aqui que eu falei? Vamos somar as casas decimais dos fatores. O primeiro fator eu tenho 2 casas decimais. No segundo fator eu tenho 2 casas decimais. Então, quantos números decimais aí eu tenho? 4.
Então, eu vou andar com a vírgula 4 vezes. Eu vou conferir 4 da direita, tá certo? Da direita para a esquerda. Aí, eu vou posicionar a vírgula, eu vou andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, na frente do 9. Entenderam? Facinho, né? Então, esse é o segredo da multiplicação. O processo da multiplicação é igual o processo da multiplicação de números naturais, tá certo? A diferença é essa, tá certo? A posição da vírgula, tá bom? Precisamos somar aí as casas decimais dos fatores aí multiplicados, beleza? Vamos lá, então. Eu trouxe aqui mais um exemplo para vocês. Agora, vamos lá fazer aqui essa problemática. A Maria estava indo para seu trabalho e percebeu que seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela avista um posto onde o preço do combustível era R$ 4,64. Se Maria colocar 5,5 litros de combustível, quanto ela deverá pagar? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar. Vamos colocar aí o valor do combustível, 4,64, e quanto ela quer colocar de combustível, né? 5 litros e meio. Vamos fazer essa multiplicação, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Depois que eu fizer essa multiplicação, eu tô com o resultado. Beleza, agora, para me posicionar essa vírgula, eu vou somar quantas casas de números decimais eu tenho. No primeiro fator, eu tenho 2 casas de números decimais. No segundo, 2 casas. Então, quantas casas decimais eu vou andar para me posicionar a vírgula aqui, depois do meu resultado? Exatamente, 4 casas. E a vírgula ficou aqui, ó, né? Entre os 5. Beleza? Então, quanto ela vai pagar? R$ 25,52. Nós sabemos que os zeros nos números decimais nós podemos acrescentar e retirar se for necessário, quantas vezes a gente quiser, beleza? Nos números decimais a gente pode fazer isso aí. Então, eu retiro esses 2 zeros e vou ficar com o resultado. R$ 25,52 é o valor que ela vai pagar por 5,5 litros. Beleza? Vamos lá, vamos recapitular, certo? No algarismo da multiplicação envolvendo números decimais, nós seguimos os seguintes passos. Multiplicamos o número sem considerar a vírgula, certo? Foi isso que nós fizemos, né? E deslocamos a vírgula da resposta da mesma quantidade do total de casas decimais dos fatores. Aqui nesse exemplo, eu já trouxe para vocês o primeiro fator com 2 casas decimais. O segundo fator, ele tem só uma casa decimal. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui e o resultado. Agora, para saber a posição da vírgula que vai ficar, eu preciso somar aí as casas decimais da primeira e segunda parcela. Se na primeira eu tenho 2 casas decimais e na segunda, no segundo fator, eu tenho uma casa decimal, eu vou ter 3 casas decimais, aí que eu preciso andar 3 casas decimais para colocar a vírgula aí no meu total, tá bom? Beleza? No meu resultado aí. Ok, crianças? Bom, agora nós vamos aprender a fazer a multiplicação de decimais, tá certo? Por décimos, centésimos e milésimos. Bom, se nós tivermos aqui, fizermos uma multiplicação de números que eles não são números inteiros, se nós multiplicarmos eles por 10, nós precisamos acrescentar um zero, tá certo? E se for por centésimo, nós acrescentamos 2 zeros. E se for por milésimo, são 3 zeros, ok? E se nós multiplicarmos aí o número, tá certo, decimal,
por números que não são inteiros, tá bom? Nós precisamos andar com essa vírgula, tá certo? Nós andamos a vírgula para o lado direito. Se for se for decimal, se nós multiplicarmos por décimo, nós vamos andar com a vírgula uma casa à direita, como está mostrando o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. E se for por centésimo, nós vamos andar com essa vírgula duas casas à direita. E se for por milésimo, nós vamos vamos andar com a vírgula três casas à direita, tá certo? Tudo bem, crianças? Então, vamos lá, agora é a sua vez de exercitar aí e fazer a página 192, tudo bem? Então, faça com capricho a sua atividade aí, tá bom? E ao término da sua atividade, registre com foto e poste aqui no canal do Eclass. Tchau, tchau, um beijo para todos, fique com Deus.